Tá gravando? Tá. Vamos lá. Então, tá aqui, né? A variável inteira, que até foi a dúvida do Paulo no início da aula, tá? A gente vai ver mais para frente outros exemplos de programas. Por enquanto, a gente está usando uma variável booleana que vai armazenar o estado do botão pressionado ou não pressionado, tá? Bom, aqui agora os símbolos lógicos, tá? São portas lógicas aqui. Tá? Aqui tem 3 portas lógicas, tá? Porta lógica e, porta lógica ou e a porta lógica não. O que é isso daqui? Olha só. Isso aqui é o símbolo de uma porta lógica E, tá? Que é uma norma ANSI, que eles falam norma ANSI. E tem a norma IEC. Tá aqui, ó. É a porta lógica nessa norma IEC. O mais usado aqui pra gente no Brasil é essa daqui. Tá? Mais usado. É a lógica E. Então, vocês vão montar um circuito lógico depois na prática com o protoboard, né? Vamos pegar os CI, circuitos integrados, protoboard, que vai ter essas portas lógicas aqui. Vocês vão fazer os circuitos combinacionais, né? E vocês vão montar lá na frente, vocês vão ver. E aí, essa tabela explica o funcionamento da lógica E. Então, eu tenho aqui uma tabela para cada tipo de circuito. E cada um desse circuito tem uma lógica. A lógica E, a lógica OU e a lógica não. A lógica E tem esse símbolo, esses 2 símbolos, né? A representação da função é isso aqui, A ponto B, ou seja, A e B, ou A vezes B. Tá? A mesma coisa. O OU, a lógica OU, a função é A mais B, só que a gente lê assim, A ou B, esse mais aqui é OU, tá? Porque a gente está na lógica OU. Assim como aqui a gente lê A e B, podia ser vezes, tá? Mas é até vezes, na vida real é vezes. Mas a gente lê assim, A e B, porque é a lógica E. Aqui a gente lê A ou, que é a lógica ou, B, A ou B. E aqui é a função não, a função negado. Aqui é not, tá vendo? A função not. Então a gente fala função não A ou not A. Tá? Então, vou explicar essa aqui, como é que funciona a função E. Então, se eu tiver... Aqui são as combinações possíveis de acontecer na entrada. Então, eu posso ter 0 e 0 na entrada. Ó. 0 e 0, A e B, 0 e 0. Posso ter 0 e 1. 0 e 1. Posso ter 1 e 0. 1 e 0. Posso ter 1 e 1. 1 e 1. Tá? Essas são as combinações possíveis para gente que está com apenas 2 entradas, ou a gente fala 2 bits, né? E aí, aqui é a saída que vai acontecer. Então, quando você montar esse circuito no protoboard ou na nossa lógica de programação, tá? Vai acontecer o seguinte: se você tiver 0 e 0, 0 e 0, a saída vai ser 0. Ou seja, a saída aqui, se eu for medir com multímetro, essa saída vai ser 0, a saída do nosso circuito. E na programação, também vai ser 0. Tá? Se eu tiver A igual a 0, B igual a 1, a saída vai ser 0. E aí assim por diante. Eu só vou ter 1 se eu tiver no A e no B. Por isso que a lógica é A e B. Se eu tiver 1, ou se tiver ligado, né? A saída vai ficar em 1. Tá? Olha só como a lógica, como faz sentido, né? Olha só como faz sentido até pelo A e B. 0 vezes 0, 0. 0 vezes 1, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 1, 1. Tá? Então faz muito sentido essa lógica aqui. Tá?
E aqui, ó, é lógica A ou B, tá? Qualquer um deles que tiver 1 na entrada, ou no A ou no B, a saída vai ser 1. Então, olha só. E se eu não tiver, se eu tiver 0 e 0, 0 ou 0, 0 no A ou 0 no B, a saída vai ser 0. Olha só. 0 com 0, saída 0. Agora, se eu tiver 1 em qualquer uma das portas, ó, se eu tiver 1 no B e 0 no A, eu vou ter 1 na saída. Por quê? Porque é a porta A ou B que tiver 1, a saída vai ser 1. A que tem 1 ou B, aqui tem 0, vai ter 1. E aí a última linha aqui, se eu tiver 1 nas duas portas, aqui não vai sair 2, né? Porque a gente está falando em circuito lógico, tá? Em nível lógico nível lógico de saída, né? Então a gente só pode ter ou 0 ou 1. Então se eu tiver 1 ou 1, a saída vai ser 1. Tá? E a porta não? A porta não, ela é uma porta de negação. Se eu tiver A vale 0, a saída vai ser 1. Se o A vale 1, a saída vai ser 0. Por isso que a gente fala que é não A, ou not A. Entenderam essa até aqui? Aqui é a lógica de programação, tá? Desculpa, lógica de programação não, é lógica digital, tá? Que a gente vai levar, isso aqui é lógica digital, que a gente vai levar para a programação e vai levar para a montagem de circuitos integrados nas disciplinas de vocês de circuitos digitais, né? Sistemas digitais, eu não lembro qual é o nome da disciplina. Então, vocês vão levar essa informação aqui, vocês vão usar em digitais e na programação, tá? E na vida real a gente usa isso aqui bastante, tanto com circuitos digitais, claro, em programação, óbvio, e também em programação com CLP, em circuitos de comando elétricos, tá? E olha só o que vai acontecer. Um dos programas eu pedi o seguinte, que você vai colocar lá 4 LEDs. Aliás, 4 LEDs não, são 4 chaves e 2 LEDs. Por que 4 chaves? Porque eu falei o seguinte, você vai fazer 2 chaves para controlar um LED. E aí eu coloquei uma tabela assim, que eu coloquei assim, ó, as 2 chaves desligadas, o LED não acende. A chave B ligada e a chave A desligada, o LED não acende. A chave A ligada e a chave B desligada, o LED não acende. Quando as 2 chaves estiverem ligadas, o LED acende. Então eu pedi para vocês fazerem a lógica E. É exatamente essa lógica que vocês vão fazer, tá? E depois vocês vão ter mais 2 chaves e mais um LED. Só que com essas 2 chaves, no programa eu falei o seguinte, tem lá a tabela lá no exercício. Eu falei assim, olha, se as 2 chaves estiverem desligadas, o LED não acende. Se a chave B estiver ligada, o LED acende. Se a chave A estiver ligada e a chave B desligada, o LED acende. Se as 2 chaves estiverem ligadas, o LED também acende. Tá vendo que agora faz todo sentido essa tabela? Como que na vida real funciona? Imagine o seguinte, uma máquina onde você tem uma guilhotina e aí o operador está colocando a chapa para ser cortada e ele precisa, por exemplo, pressionar os 2 botões para que a guilhotina funcione, tá? Para evitar que uma mão não fique dentro da máquina. Então, qual lógica que vai ser? Você vai utilizar essa aqui, a lógica E, né? Porque a guilhotina só vai funcionar, que aqui é o nível lógico 1, a guilhotina só vai funcionar se os 2 botões estiverem sendo pressionados, o que garante que a mão do operador não vai estar lá dentro. Para quem vai ter que usar as 2 mãos para pressionar o botão para fazer a guilhotina funcionar, né?
a lógica ou. Imagine uma lâmpada no ambiente e você tem dois interruptores. Ou um interruptor ou o outro interruptor consegue fazer o acionamento da lâmpada. Então, uma lógica ou, né? E aí, ó, qual é o operador? Como é que você vai colocar no programa? Exatamente do jeito que está aqui, ó. Se a leitura da porta tal, do botão tal, for igual a 1 e o botão tal for igual a 1, então o LED acende. Do jeitinho que tá aqui, ó. Vocês vão usar. Entendeu? Aí, e se for a lógica ou, né? Porque tem eu pedi para fazer, eu coloquei um S aqui, que é a lógica E, e se for a lógica ou? A lógica ou, a lógica E são esses dois símbolos aqui, ó, E comercial, tá vendo? E a lógica ou? Lógica ou, esses dois símbolos aqui. No teclado, ele tá do lado da tecla Z e da tecla Shift. Tá do lado esquerdo da letra Z, tá? Você vai pressionar o Shift e a tecla que está do lado esquerdo da letra Z. Aí vai aparecer esses dois sinais aqui, tá? É o Shift mais a tecla que está do lado esquerdo da letra Z. Vai aparecer esse sinal. Você vai digitar duas vezes para ficar esse sinal aqui, que é o O, tá? Então, se aí você vai colocar aqui, ó, if digital read, sei lá, botão 2 for igual a 1, e o botão 1 for igual a 1, ou E, né? Ou E, ou a lógica ou, que é esse daqui, tá? Mas a construção vai ser igualzinho tá aqui. E aí você coloca aqui, o LED acende. Se não, que é o else, o LED apaga, né? E esse aqui é o negação. Não tá no exercício, tá? Mas esse aqui é o negação que você pode fazer também, do tipo, se o botão estiver pressionado, o LED apaga, né? If o botão digital read, botão for igual a 0, o LED apaga. Senão, o LED acende. Tá? Você pode usar através disso aqui, certo? Então, era o que faltava para vocês fazerem o último exercício da trabalho 2 aí, tá? Sobre do Arduino, tá bom? Se a gente não conseguir fazer aqui, vocês não conseguirem fazer, na semana que vem, na primeira parte da aula, a gente termina de fazer esse programa, porque é importante, de verdade, que vocês entendam esses dois programas que a gente fez, os dois trabalhos, né? O programa que eu pedi lá atrás, né? O primeiro, o programa dos LEDs, tá? E esse de botão. Se vocês entenderem esses dois, somente esses dois, na totalidade, vocês vão entender uma porção de outras coisas no Arduino, tá? Se vocês tiverem dificuldade nesses dois, não conseguirem entender esses dois programas, esses dois trabalhos, né? Um conjunto de programas aí que é tudo... são dois trabalhos com os programas mais ou menos parecidos, né? Se vocês não entenderem esses programas, vocês vão ter dificuldade elevada para os próximos exercícios. Eu diria que ficaria muito complicado. Por outro lado, se vocês entenderem esses dois na totalidade, daqui para frente não vai ter dificuldade nenhuma. Um nível de dificuldade muito baixo. Não vou dizer nenhuma, porque vão aparecer coisas novas. Mas a dificuldade vai ser muito baixa. Tá? Então, tentem fazer isso aqui antes da aula que vem. Tá? E na aula a gente tira só as últimas dúvidas, os últimos detalhes. Tá bom? Eu vou parar de gravar agora aqui para a gente terminar a aula também. Tá bom?